Santos TV apresenta Mensagens que edificam. Com o apóstolo Paulo de Piero. Preciso falar com você sobre tabernáculos. Eu sei que alguns de vocês já sabem, alguns já viram em outros anos, já ouviram em outros anos, mas alguns irmãos estão chegando agora, chegaram depois dessa festa do ano passado, e eu não posso falar para você que nós vamos comer fruta, ou que você vai passar por uma cabana, simplesmente por falar. Preciso mostrar para você biblicamente o que nós estamos celebrando hoje, e é uma festa tremenda para o povo de Deus, amém? Se você tiver Bíblia, abra a sua, por favor, em Levítico, capítulo 23, Levítico, capítulo 23, quando você encontrar Levítico 23, você fala amém, aonde você está. Ele é muito simples de ser localizado, Gênesis, Êxodo, Levítico, terceiro livro do Velho Testamento. Levítico 23, versículos 34, 35 e 36 diz assim: fala aos filhos de Israel dizendo: aos 15 dias deste mês sétimo será a festa dos tabernáculos ao Senhor por 7 dias. Ao primeiro dia haverá santa convocação, nenhum trabalho servil fareis. 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Ao 8º dia tereis santa convocação e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Dia de proibição é: nenhum trabalho servil fareis. Então, quando você olhar em Levítico 23, você vai ver ali a instituição de todas as festas bíblicas. Como eu falei na celebração de Yom Teruah, que foi há 2 domingos atrás, que foi no dia 2, eu disse para você e mostrei o calendário lunar. Nós hoje vivemos pelo gregoriano, que é o solar. Então, pela Bíblia, o mês em que nós estamos não é o 10º mês, é o 7º mês, porque o ano civil, dentro da palavra de Deus, começa com a saída do povo do Egito. Ali começa o primeiro mês. Então, biblicamente, este é o 7º mês. Mas como nós vivemos pelo calendário gregoriano, que é o solar, estamos no 10º. Por isso que, aí você fala assim: apóstolo, mas outro dia para nós foi Yom Teruah, mas alguns em Israel celebraram Rosh Hashanah. É que alguns em Israel, uma grande maioria hoje, traz para o dia da festa das trombetas, o tempo que eles saíram do cativeiro babilônico. Então ali eles entenderam que é um ciclo novo, mas biblicamente este é o 7º mês. O Senhor então disse que essa festa deveria ser celebrada por 8 dias, 7 dias oferecendo ofertas sacrificadas ao Senhor, e no 8º dia nós devemos ter um dia de santa convocação. Todos devem participar, e naquele dia ninguém deveria fazer. Como nós não estamos dentro da tradição, nós celebramos a festa. Por quê? Porque essa festa está ligada a Yeshua. Yeshua é Jesus, está ligada a Ele. É a única festa que espiritualmente não se cumpriu. Páscoa, Ele já se fez cordeiro por mim e por você. Pentecostes, Ele já derramou, por isso que você é cheio do Espírito Santo. Mas tabernáculos ainda não se cumpriu, que é quando Ele virá tabernacular no nosso meio, quando Ele virá buscar a sua noiva. Por isso que a festa é de 8 dias, porque está dentro da tradição de um casamento. Um casamento judaico, ele tem 7 dias, e no 8º se vem convidar aqueles que são convidados para a festa, porque 7 dias é o noivo e a noiva dentro da sua câmara, vivendo aquele momento de núpcias, só para os dois. E quando nós falamos de festa, está ligada a Apocalipse, quando o Senhor fala que Ele buscará a noiva e ficará com ela 7 anos. No 8º ano ele sai para buscar aqueles convidados que ficaram aqui na reforma, que ficaram aqui sendo ainda provados, que não quiseram ser noiva.
Então, quando a Bíblia fala que muitos são chamados, porém poucos são os escolhidos, muitos são chamados para a salvação, porém poucos são chamados para governar com Ele. E quem é escolhido para governar com Ele? Aquele que quis ser noiva do Cordeiro. Mais do que vir buscar uma igreja, ele procura uma noiva. Diga comigo, mais do que uma igreja, ele procura uma noiva. Então, eu e você precisamos viver todos os dias com o Senhor como se fosse o dia do arrebatamento, como se nós fôssemos nos encontrar com Ele, como se fosse o casamento com Ele. Mas muitas vezes nós, pelo comodismo, pelo nosso próprio relaxo, pela nossa natureza carnal, muitas vezes acabamos vivendo que meio que fraudulentamente com o Senhor. E quando a Bíblia diz no livro do profeta Jeremias, maldito que faz a obra do Senhor relaxadamente, nós não estamos falando de pessoas que põem gravata, nós estamos falando de pessoas que põem crachá, nós estamos falando de pessoas que colocou a mão em fazer alguma coisa por Ele. Então o dia que você levantou a mão e disse, Senhor, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador, aquele dia você escolheu a obra do Senhor na sua vida. Conta para o teu irmão, o dia que você escolheu Ele, regala os olhos para ele e fala assim, você escolheu a obra. Então, olha para mim agora, se você faz essa obra, que Ele confiou em você relaxadamente, Ele diz que é maldito. Por isso que eu e você somos benditos, e precisamos fazer tudo como se fosse o último dia. Eu preciso que você entenda, que Deus deseja que eu e você faça para Ele, viva com Ele, para Ele, com excelência, com desejo, com paixão, com devoção, com entrega, com alegria. Servir a Deus não pode ser um peso, não pode ser uma imposição. Já alguns cultos eu falo isso, se você está participando de um culto, para você é uma obrigação, tem que pegar você, vestir uma roupa em você, e trazer você quase amarrado para a igreja, você não está agradando a Deus, você está se prejudicando a si próprio. Na verdade, amar a Deus, viver para Ele, é a única coisa que nos resta. Nada mais me interessa, se não for servir a Ele de todo o meu coração, e que Ele possa ser visto através de mim, através de você, através de nós, em nome de Jesus. Que a nossa vida expresse Ele, que as pessoas possam olhar para nós, fazer de nós como elas fazem da Bíblia, que elas possam abrir a Bíblia e Deus vai falar com elas, e que elas possam nos ver e ver Deus presente na vida delas. Eu estava indo, eu fui comprar essas frutas, e quando cheguei no supermercado para comprar, eu me deparei num balcão para comprar esses mamãos aqui. E aí eu vi um senhor pegando, e ele estava pegando mamão, assim, estava com uma mão cheia já. E eu percebi que ele precisava de um saquinho, e que ninguém olhava para ele. Então eu fui até o rolinho do saquinho, eu tirei o saquinho, eu abri o saquinho, fiquei segurando o saquinho, aí ele colocou os mamões, os mamões? É isso mesmo? Os mamões dentro do saquinho, e aí eu dei o nozinho para ele, entreguei para ele, ele falou assim, meu Deus, nunca ninguém fez isso para mim. Aí ele olhou para os meus filhos assim, e falou assim, é seu pai? Ele falou assim, siga os caminhos do seu pai, porque eu nunca vi isso, ninguém fazer. Aí ele pegou o saquinho, ele ficou constrangido com aquilo, e ele foi para lá, tudo. Aí de repente ele me procura no mercado de novo, ele me achou no mercado, ele falou assim, viu, deixa eu perguntar uma coisa para você, olha, eu estou constrangido ainda com o que você fez, o que você faz? Eu falei, eu sou pastor. Eu logo imaginei, porque quando você fez aquilo, parecia que você brilhava na minha frente. Eu disse, yes. Aí você fala assim, mas você quer moral? Não, é isso que as pessoas têm que ver. As pessoas têm que ver que eu e você somos diferentes. Nós temos que parar de ser tão frágil quando a gente é ofendido, quando a gente é humilhado. A gente tem que parar de se fragilizar, porque a maior humilhação que Ele passou por nós, o maior desprezo que Ele passou por nós, que Ele já pagou por nós, nada na verdade se compara ao que Ele fez.
Ele não tinha beleza nenhuma. Jesus não é esse cara que você vê pintado, não, nesses quadros. Um cara bonitão, tem um olhar que atrai, olhão azul, cabelão comprido. Não, irmão, o judeu tem uma carinha mais arredondada, cabelo meio pichain, aquela coisa, não tinha beleza. A Bíblia fala que ele não tinha beleza nenhuma, não era atraído por beleza. Mas quando ele falava, mas quando ele chegava, prova disso que quando ele chegou na sua vida, ele desarmou você. Você era bruto, bruta, rude, era amargo, amarga, a sua boca era pesada, a sua fala era dura. Mas quando ele chegou na sua vida, ele desarticulou. E se você não deixou ainda, ele vai desarticular você por inteiro. Ele vai arrancar da sua vida todos os mecanismos que você tem de querer controlar as coisas. Fala para o teu irmão, esse mecanismo que você tem, fala para ele, de querer controlar as coisas, fala para ele. Ele vai tomar da sua mão hoje. Então, humilhado, ofendido, ele foi, cuspiram nele, bateram nele. Aqueles que ele curou, que ele tocou, que ele restaurou, sumiram diante dele. E você se frustra quando alguém abandona você. O que Jesus passou e fez é para que eu e você saiba que no nome deles vão passar também. Então para de se ofender, para de perder a bênção, para de desfrutar daquilo que Deus tem para você por causa dessas coisas. Eu não consigo entrar lá no tabernáculo. A gente fica muito preso atrás dessas coisinhas. Irmãos, quando meteram a cana, meteram uma cacetada na cabeça dele, humilharam ele, cuspiram na cara dele, ele podia ter parado, ter levantado a cabeça, olhado para o trono e ter dito: Pai, aquele fechinho que está ali, isso, aquele ali, ó, aquele feixe de raio que está ali no trono, pega, dá aqui na minha mão. Acabava com todo mundo. Mas ele ficou calado. A Bíblia diz que ele foi ao matadouro como ovelha muda. Como que você vai? Como que você enfrenta? Eu enfrento, nós enfrentamos o dia que somos provados. O problema nosso é que quando somos provados, tentados, quando somos humilhados, envergonhados, a gente quer justificar alguma coisa para as pessoas. Para com isso, querer justificar alguma coisa para os outros. Se pareça com Ele. Fica quieto. Um irmão sexta-feira me escreveu, falou assim: apóstolo, cheguei na igreja quinta-feira tão nervoso. Cheguei na igreja na quinta-feira, mas tão apavorado. Os meus negócios essa semana foram terríveis. Não fluiu nada, não vendi, não comercializei nada, e apavorado. E aí quando o senhor estava pregando, teve um momento que o senhor colocou a mão na boca assim e fez assim, ó, fica quieto. Está gravado isso. Ele falou assim: quando o senhor falou isso, o Senhor disse assim para mim: o que eu preciso que você faça agora para mim é isso, fica quieto. Ele saiu daqui da igreja com essa palavra: fica quieto, fica quieto, fica quieto. No outro dia, sexta-feira, ele me escreveu no final da sexta. Na sexta-feira de manhã, o primeiro cliente que ele atendeu comprou dele o lucro que ele precisava da semana inteira. Aí você está falando isso assim, por quê? Porque Deus não vai trabalhar no agito. Deus nunca vai se mover na minha vida e na sua vida quando a gente está perturbado e agitado. Ele vai estar se movendo quando você está pronto para ouvir. Eu falei disso aqui na última quinta-feira, na multiplicação dos pães e dos peixes. 5 pães, 2 peixinhos. E é tudo no diminutivo, peixinhos. E ele toma nas mãos aqueles 5 pães, e aquilo que os discípulos desprezaram, ele dá graça. Quando os pães vão para a mão de Jesus, ele não despreza, porque um dos discípulos, ele fala assim: tem aqui 5 pãozinhos. E você já viu gente que despreza? Ele faz cara de desprezo. 5 pãozinhos. Mas ele toma os 5 pãezinhos nas mãos e dá graças. E dá graças e parte aqueles 5 pães na mão dos 12 discípulos. E a Bíblia diz que os 12 na mão dos demais. Ninguém voltava em Jesus, multiplicava na mão de cada um. Porque ele distribuiu para os 12, e os 12 ia nos grupos de 50 e de 100, porque a Bíblia diz que ele mandou o povo aquietar,
Eram 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E eu disse para os irmãos quinta-feira: você sabe como o crente é com fome, não conhece crente com fome? Crente com fome chega em casa e fala assim: todo mundo comeu? Amém? Agora eu vou fazer meu prato. Põe na panela e acaba com tudo. Mas 5.000 homens com fome, fora as mulheres e fora as crianças. Eles davam uns para os outros e multiplicavam. E dos 5 pãezinhos e dos 2 peixinhos, todos comeram, como a Bíblia diz, até se fartar, até não aguentar mais. E depois disso, o Senhor ainda fala para ele: agora colhe o que sobrou, 12 cestos cheios. Por que o milagre aconteceu? Porque eles aquietaram, porque eles acalmaram. Inclusive, por favor, põe a mão no ombro do irmão, pede licença, põe a mão no ombro dele e fala assim: aquieta, aquieta e aquieta. A gente tem essa mania de querer que as coisas de Deus sejam do nosso jeito. Não vai ser. O Júlio, essa semana, o Júlio Canela, nosso Júlio aqui da igreja, ele escreveu um texto sobre o barro e o olheiro. Está na minha página do Facebook, está na página do Facebook da igreja. Quando você chegar na sua casa hoje, se você não assistiu, eu coloquei lá assim no tema da mensagem, ó: ganhe 7 minutos no seu dia, e assista esse vídeo. Assista o oleiro trabalhando com o barro, e deixa Deus falar com você assistindo aqueles 7 minutos. Cada um de nós temos uma habilidade, cada um de nós temos um desenho, cada um de nós temos uma grafia de Deus, para um propósito específico. O problema é que a gente sempre está contente com a grafia dos outros, e não com a nossa. Por muito tempo eu sofri com isso, viu, irmãos? Quando nós iniciamos esse ministério aqui, o que mais me matava é que acontecia assim: acabava o culto, um irmão, uma irmã vinha, eu pensava que a pessoa vinha falar comigo, que o culto tinha sido uma bênção, mas ela vinha com um DVD de um pregador e falava assim para mim: assiste esse pregador aqui, que você vai ver que bênção. E o diabo trabalhava assim na minha mente: está vendo? Ele prega, você não prega nada. O que ele ensina é bom, o que você ensina não serve para nada. E aquilo me perturbava. Até que um dia o Senhor falou assim para mim: Paulo, eu tenho nessas pessoas uma grafia, e eu tenho em você uma grafia. O que eu dei para você não dei para eles, o que dei para eles não dei para você. E o problema nosso é que a gente sempre está contente com o que os outros têm, e não com o que a gente tem. Você percebeu que a gente olha muito o que os outros têm, e na verdade deseja ter o que os outros têm, e acaba se desprezando e esquecendo o que Deus deu para nós. Aproveita, incomoda esse irmão que está bravo do seu lado e fala assim para ele: desfruta da unção que você já recebeu. Fala para ele. Fala assim para ele, porque a Bíblia diz, fala para ele, que a unção que ele deu para você permanece em você. Fala, e você vai ser cobrado por isso. 1 João 2,27. E a unção que recebestes dele permanece em vós. E um dia, quando nós estivermos ante ele, ele vai dizer: Léo, o que você fez com o que eu te dei? Irani, o que você fez com o que eu te dei? Giane, o que você fez com o que eu te dei? Douglas, o que você fez com o que eu te dei? Ele vai chamar um a um: Éder, o que você fez com o que eu te dei? Aproveita e pergunta para você: o que eu estou fazendo com o que ele me deu? Aleluia. Por que celebrar essa festa? Em primeiro lugar, por quê? Ela deveria ser uma festa de ação de graças pela colheita, pois coincide com a colheita dos últimos frutos do outono, antes das grandes chuvas de inverno. Você vai ver isso lá em Levítico 23:39. É uma festa de celebração de ação de graças. Senhor, muito obrigado. Imagina o celeiro transbordando. Eu disse para os irmãos aqui nas aulas, já falei algumas vezes aqui nos cultos, o Júlio viveu lá 9 meses, sabe muito mais do que eu quando a gente fala de exemplos sobre Israel. E aí você fala assim: por que você fala tanto de Israel aqui? Porque é o relógio da igreja. Porque o que acontece em Israel acontece conosco. E você viu o que aconteceu essa semana? Viu? Não vi. A ONU e a Unesco não reconheceu o Muro das Lamentações e nem a estrutura do templo antigo como sendo parte dos israelitas, mas sim dos muçulmanos. E o Brasil assinou junto. Por isso,
que você precisa tomar um pouquinho de juízo, porque isso vai gerar um acordo de paz. Os muçulmanos vão querer procurar os israelitas, dizendo assim: olha, a gente cede para vocês, a gente vai ceder o espaço, e aí o terceiro templo vai ser construído. Aí, por 2 anos, o anticristo governa nesse trono, nesse lugar do Senhor. E aí, queridos, o Monte das Oliveiras se parte, a porta dourada estoura e ele passa por ela, entra no templo e toma a noiva do Cordeiro. Os sinais estão evidentes, estão claros. A grande colheita da festa de tabernáculos é que ele virá numa festa de tabernáculos, porque ele nasceu em tabernáculos e voltará em tabernáculos. Por isso que ela é uma festa de colheita, porque em tabernáculos ele colherá todo o fruto. Por isso que ele fala para mim e para você: dê fruto e que o seu fruto permaneça. Ele vai vir colher a mim e a você, em nome de Jesus. Fala para o teu irmão, ele está vindo te buscar. Fala para ele, você voltar para casa. Segundo lugar, a festa dos tabernáculos deve ser uma lembrança de que Deus tirou Israel do Egito e o salvou da escravidão de Faraó, e que os israelitas habitaram em tendas ou cabanas por 40 anos. Você tem noção do que é Deus tirar eles do Egito e levá-los para uma caminhada de 40 dias? E o Senhor, como conhece a intenção do meu coração e do seu coração, e conheci o deles, disse: eu vou fazê-los caminhar por aqui, porque se eles passarem pelos inimigos, eles vão querer retroceder. Mas pela dureza do coração dele e pela boca que praguejava e murmurava, a caminhada, que era de 40 dias, se transforma em 40 anos. Mas como Deus é fiel, Ele não pode negar-se a si mesmo. Ele nunca deixou faltar água, comida, moradia e vestimenta. É o que está escrito em Mateus 6, 31, 32 e 33. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Então quando Ele promete, Ele tem que cumprir. Agora, entrar na terra não depende dEle, depende de mim e de você. A salvação Ele já prometeu. Fala isso para o teu irmão. A salvação Ele já prometeu. Fala para o teu irmão agora assim: ó, mas entrar na terra é com você. Ó, irmãos, é 40 dias de caminhada. O povo quis 40 anos, de que jeito? Em círculo. Não tinha propósito, teimosia. Tudo que Deus faz tem um propósito. Tudo que na verdade embaraça, Deus não está provando. Mas por 40 anos eles montavam as suas tendas e dormiam. Por isso que o tabernáculo era um tabernáculo que se movia. O Senhor pediu para que o tabernáculo fosse colocado no meio, entre todas as tribos, para que pudesse tirar dos olhos dele aquilo que eles viam todos os dias. Eles viam o bezerro de ouro, o Deus do Egito. O Senhor, não, eles precisam entender agora. Por isso que a chama de fogo, a nuvem, ficava no meio das tendas. E eles dormiam em tendas. E na festa de tabernáculos em Israel, muitas famílias colocam tendas nas suas casas, nos seus quintais, alguns das suas ruas. E durante os 7 dias da festa, eles entram lá dentro para se lembrar, para contar para a geração futura: olha, o nosso Deus nos tirou. A festa de tabernáculos hoje, para mim e para você, tem o seguinte significado: olha, foi Ele que tirou você do Egito, e não queira voltar lá nunca mais. E lamentavelmente, de vez em quando a nossa cabecinha tem uma vontade do Egito. De vez em quando o nosso pezinho tem uma vontade de dar uma dançadinha no Egito. Prova disso que o Senhor estava levando eles para a terra prometida. Aí alguns falam: terra prometida, deserto? Ano que vem, se Deus permitir, né, Júlio, nós vamos para lá. E você vai ter o impacto que eu tive. Você passa no meio do deserto, você vê as plantações ali, você vê os legumes ali. A cenoura lá é desse tamanho, o morango desse tamanho. Quando você pega morango lá, morango é maior que isso aqui às vezes. A Rafaela entrou no meu Facebook, tem um carrinho que eu tirei foto de um moço vendendo morango na rua, era desse tamanho os morangos. Por que você está falando isso, apóstolo? Porque Deus disse: eu dou para vocês uma terra que mana leite e mel. O que vocês vão plantar, vocês vão colher. Vocês não vão ter falta de nada. Pelo contrário, os legumes, é eles que fornecem todos os países vizinhos que querem acabar com eles. O maior exportador de tulipa do mundo chama-se Israel. Por quê? Porque Deus disse para eles: tem uma terra que emana leite e mel. Entra nela,
Deus disse para mim e para você: eu arranco você do Egito, dessa vida errada, e levo você para uma vida eterna. Mas quem quer entrar nessa vida eterna é você. A mudança que tem que haver é de dentro para fora, e não houve isso neles. No meio da caminhada, ai que saudade do pepino, ai que saudade da carne de lá. Todas as manhãs tinha maná fresco. Todos os dias o Senhor tem um maná para você. Conta para o teu irmão: todos os dias o Pai tem um maná para você. Por essa razão, uma vez por ano eles deveriam morar em tendas durante os 7 dias da festa, para que os seus descendentes não esquecessem as grandes obras feitas por Deus. Ei, alguns de nós aqui hoje precisa lembrar da onde Deus te tirou. Sexta-feira, quando eu saí do escritório daquela reunião, eu olhei para a Márcia, falei para ela: eu estou com vontade de sair daqui desse lugar chorando, de soluçar. Eu precisei me segurar. Sabe por quê? Porque o Senhor me transportou lá em 25 de setembro de 2004. Quando a gente entrou aqui, tinha um teclado, mas não era nosso. Tinha um violão, mas não era nosso. Tinha um contrabaixo, mas não era nosso. Tinha uma bateria, mas não era nossa. Tinha microfone no pedestal, mas não era nosso. Tinha um vasinho de begonha aqui na frente. Tinha cadeira de plástico. Não tinha porta de vidro, não tinha ar-condicionado. Não tinha um monte de coisa. Aí o Senhor disse assim para mim: sou fiel ou não sou? Aí você fala: nossa, mas teve que passar. Não é que teve que passar, é porque aquilo que não custa nada não vale nada. Pode ver, as coisas que você conquistou com mais facilidade não dá valor. Os filhos, por exemplo, que os pais dão de tudo para eles, não honra pai, não honra mãe. Por quê? Veio muito fácil, não custou. E eu falei aqui alguns cultos atrás, estou falando de mim, Paulo, não sei você, cada um pensa de uma forma, mas Paulo, eu estou apavoradíssimo, porque a minha geração já não está gostando mais de trabalhar muito. A que está vindo agora, não quer muito, e é desses pequenininhos, que nós estamos investindo tempo neles aqui na igreja. Se a gente vacilar, vai ser uma geração que não vai querer trabalhar quase nada. Por quê, queridos? Porque não tem dado valor para algumas coisas. Hoje, peça para o Senhor te lembrar de onde Ele te tirou. E pergunte-se assim agora para você, depois que você se lembrar: aonde eu estaria se Ele não tivesse me resgatado? Eu não sei onde eu estaria se Ele não tivesse estendido a mão para mim. Pergunta para o seu irmão: onde é que você estaria uma hora dessa, hein? Ah lá, são as sucás. Por isso nós colocamos uma sucá aqui dentro. Nós colocamos uma tenda aqui, para que você pudesse também celebrar junto conosco esse tempo de trazer à memória aquilo que Ele fez por nós. Terceiro lugar, por quê? Porque Sucote, e é tabernáculo, é a festa de alegria. Ela é a única das 7 festas em que o Senhor ordena expressamente a seu povo Israel que se alegre diante dele. Você vai ver isso em Levítico 23:40. Ou seja, que eles deveriam alegrar-se diante de Deus pela bênção da colheita, pelo trabalho concluído, pela salvação que lhes fora concedida. Fala comigo: salvação que lhes fora concedida. Olha, eu queria que você tomasse nas mãos hoje essa fruta que você doou, esse pão, e que você comesse com os irmãos com alegria, porque você já foi convidado para a salvação eterna com Ele. E que você fosse grato, dissesse para Ele: Senhor, eu sou grato, porque diante de tantas pessoas o Senhor escolheu a mim. Jaú tem 140 mil habitantes. Desses 140 mil, uma parcela que o Senhor já escolheu sou eu e você. Isso é honra. Fala para o teu irmão: isso é uma honra, irmão. Então eles celebram muito com danças. Eles colocam roupas camponesas. Quando nós tínhamos um ministério de dança aqui, com a Milena e com a Josiane, minha irmã e a Milena, a gente pedia sempre para elas usarem esse tipo de roupa, porque é assim que eles celebram, com muita alegria, com muita diversão, com muita celebração. Se você tiver a possibilidade, tem um cantor judeu que é muito famoso, Paul Wilbur.
Se você acessar o YouTube, acessa lá e vê as canções, para você ver quanto júbilo tem nas celebrações, principalmente em festa de tabernáculos. Jesus celebrou o tabernáculo, e ele disse dele mesmo, e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Por que Jesus disse isso aí? Porque na tradição, os sacerdotes iam até o tanque de Siloé, com vasilhas de prata, pegavam água, e no último dia, eles rodeavam o altar, e jogavam água sobre o altar, no templo, dizendo assim: Senhor, nós te agradecemos por toda a chuva que o Senhor trouxe, para que a colheita fosse abundante. E Jesus, quando estava lá na festa, disse assim para eles: ei, se vocês tiverem sede, a água não é de Siloé, mas sou eu. E se vocês beberem a água que eu posso dar, de vocês, eles não vão ter que buscar alguma coisa, do seu interior fluirão rios de água viva. Mas eles negaram ele. Mas eles disseram: crucifica ele. E aí o Senhor disse: agora, já que aqueles para quem eu vim não me quiseram, eu endureço o coração deles, e toco, e ganho, e alcanço todos os gentios. Quem são eles? Sou eu, você, porque os judeus não quiseram. Eu e você temos o privilégio, eu e você como gentil, um povo não alcançado, não escolhido por ele no princípio da história, hoje, se assentar na mesa e dizer: Senhor, eu quero tabernacular contigo, isso é honra. O judeu tem ciúme de nós. Quando nós estamos em Israel, e o ano que vem, se você desejar, você vai estar lá, eles ficam furiosos conosco, porque eles sabem que nós não somos judeus. Nós não estamos vestindo a roupa que eles estão vestindo, nós não deixamos a barba como eles deixaram, não deixamos as franjas, não colocamos o chapéu, mas a gente pega um quipá, coloca na cabeça, e vai na frente do muro e começa a adorar o Senhor. E eles ficam loucos de ver aquilo, porque eles sabem que nós somos gentios, estamos adorando ao único que é digno de louvor, de honra, de glória, de majestade. Então, para nós se assentarmos na mesa é dizer: Senhor, que privilégio poder dizer: Ele tabernaculará no nosso meio para a glória do seu nome. Amém? É uma festa de muito júbilo. Então, se eu fosse você, eu faria júbilo para Ele. Olha que interessante, há uma curiosidade aqui. Essa curiosidade é esta: no primeiro dia tomareis para vós outros frutos de árvores formosas, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas e salgueiros de ribeiros, e por 7 dias vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus. Vai que você acessa a internet por esses dias, você vai ver na mão dos judeus lá, eles usam isso aqui. Eles fazem a junção de 3 folhas, e na mão esquerda eles seguram uma cidra, as 4 frutas que o Senhor instruiu a eles. Uma observação especial relacionada com o Sucote é o mandamento de reunir as 4 espécies dos frutos, dando graças ao Senhor. A cidra é etrog, um ramo de palma, que significa lulav, um ramo de murta, que significa hadass. Hadass é a base do nome Esther. Esther no hebraico é Hadassah, e Hadass significa murta. É uma planta muito miudinha e cheirosa, que dá no deserto, e ela é sacada de lá, moída, para fazer uma essência muito perfumada, muito cheirosa. Então, quando você coloca o nome numa criança de Hadassah, você está dizendo para ela assim: você é muito especial, cheirosa, e perfuma o ambiente que você está. Meu Deus do céu, amém? Um ramo de salgueiro, que significa arava, e alegra-te com eles na frente do Senhor. Então eles juntam na mão direita, as 3 folhas juntas, elas ficam aneladas, e a cidra, e eles vão celebrar o Senhor, jubilar o Senhor, simbolizando a grande colheita que o Senhor deu para eles. O significado profético dessa festa: profeticamente essa festa indica o futuro reino de Deus sobre a terra, quando o velho faraó, diga comigo, Satanás, isso, ele estará preso, e os salvos em Cristo terão ressuscitado e entrado no reino do Senhor. Só então haverá razão para uma alegria plena
e ilimitada. Se a Bíblia diz que quando nós estivermos ante Ele, no trono, na morada celestial, não haverá choro, não haverá lágrima, porque Ele enxugará, vai no lugar de tristeza, no lugar de choro, há o quê? Alegria. E a Bíblia diz que por cada dia de vergonha, haverá para nós dupla honra. Então você pode imaginar a alegria que não será para nós estarmos ante o trono dEle. Eu disse para os irmãos aqui que terça-feira, por que quando você lê a Bíblia fala que os 24 anciãos estão diante do trono e eles não viram para trás? A Bíblia em momento nenhum fala que os anciãos olham para trás, porque eles entendem que para trás não tem nada mais que atraia eles, a não ser estarem com os olhos no trono. Sabe por que a gente para muito? Porque a gente olha muito para trás, a gente olha muito para os lados, sabe? Se a gente ficasse com os nossos olhos no trono, as coisinhas miúdas não roubariam a gente não se sentiria menor, inferior, porque honraria aquilo que recebeu dele. Estou com o irmão, acorda ele, assusta ele e fala assim: para de olhar para trás. O que é olhar para trás? Passado vivo, passado ainda governa. No céu não entra passado. O passado, como a própria palavra diz, passou. Se você vai debruçar ali naquela paisagem linda que nós temos ali no rio Jaú, aí você debruça naquela ponte, você vê aquela água passando. Amanhã você volta lá no mesmo horário, é a mesma água? Não. Por que a gente insiste em querer viver com a mesma água do passado na nossa vida, nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, nas nossas lembranças? A Bíblia nos orienta, trazer à memória aquilo que me dá esperança. O que você traz à memória às vezes te traz esperança? Não, traz solidão às vezes, traz vergonha, traz humilhação. Então não olha mais para trás, olha para o propósito que há diante dele, para mim e para você. Jesus morreu, preste atenção, toma nota nisso. Jesus morreu na Páscoa, ressuscitou nas primícias, o Espírito veio em Pentecostes. Portanto, prestemos atenção para ouvir o toque da trombeta 10 dias atrás. Você celebrou com a gente aqui Yom Teruah, porque aquele que subiu para a presença do Pai voltará, e então nós celebraremos a festa de tabernáculos, que eu disse que é a única festa que não se cumpriu, diante do trono do Cordeiro para sempre. Há uma festa que Ele espera que eu e você deseje essa festa, que é estar tabernaculando com Ele. Quando celebramos Sucote significa tabernáculos, estamos na realidade preparando-nos para entrarmos definitivamente aonde? No Santo dos Santos. Fala comigo, Santo dos Santos. Repete comigo, Santo dos Santos. Você já cantou aquela música aqui, aquele louvor? Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar? Você percebeu que a gente canta umas heresias que a gente não vive, não? Porque se a gente pisou no Santo dos Santos em outro lugar e não quer viver, por que de vez em quando a gente quer estar em outro lugar? Quem já pisou no Santo dos Santos foi transformado. Então já não pensa, não fala mais derrota, já não confessa mais fraqueza, porque vive no Santo dos Santos. Quem pisou no Santo dos Santos não lembra mais disso. Ai, meu Deus, me segura Jesus, me segura, senão cai para dentro. Não, pisou no Santo dos Santos, em outro lugar ele não quer viver. E ali permaneceremos com Yeshua. Essa festa que é chamada de Rehag, significa a festa, tem implicações proféticas e espirituais muito intensas. E é justamente nessa festa que presenciaremos a volta de Yeshua, Jesus, para buscar a sua noiva. Hag Samer Sukkot, feliz festa de tabernáculos. Que você se lembre da onde Ele te tirou e você viva para Ele eternamente, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Pai?
para a gente encerrar, só vou fazer com você mais uma vez, que eu já fiz aqui 100 vezes. Essa é a 100ª. Se a volta de Jesus fosse hoje, agora, onde nós estaríamos? Nos encontrando com Ele nos ares, como diz o apóstolo Paulo em Tessalonicenses? Ou desesperados, porque as pessoas foram sacadas daqui? Existem alguns filmes que só foram feitos de que o arrebatamento vai ser algo muito terrível. Tem gente que vai estar dirigindo o carro, vai ser sacado, o carro vai colidir. Tem gente que vai estar pilotando o avião, vai ser sacado, o avião vai cair. O trem, navio, o açougueiro vai estar cortando bife, a faca vai fazer blum e ele vai subir. Mais do que subir, qual é a sensação de quem fica? Vou trazer a memória sua para a gente encerrar. Você já ficou na sua casa sozinho por alguns dias? Só você? Todo mundo partiu, viajou, você ficou sozinho. Quando você está trabalhando, está fora de casa, é uma delícia, mas quando você chega em casa, Senhor, bate uma solidão, dá um desespero. Você já imaginou? Você está no culto, irmão. A pessoa está do seu lado, é arrebatada. E você fica lá, fé mais fé, amor mais amor. E o sentimento é, eu fiquei. Apóstolo, eu falar isso que eu vou chorar. É para chorar mesmo. Porque se viver para Ele ainda não é a sua primazia, ajusta isso, alinha isso. A minha vocação, o meu chamado para esse tempo é para despertar a noiva, porque as 10 virgens dormiam. Há um ministro de louvor no Brasil que eu o admiro muito pela santidade, chama Ricardo Robortella. Ele faz uma das conferências de adoração mais violentas aqui do Brasil e fora do Brasil. Tem uma canção que ele gravou, e quando ele gravou essa canção, ele fala que ele teve uma visão. Ele viu uma noiva prostrada no chão, suja, mas dormia. E quando ele via aquela noiva suja e dormente, o Senhor disse para ele: filho, assim está a minha igreja, assim está a minha noiva. Ela quer se casar comigo, ela quer ter vestes de noiva, mas ela não está se preocupando em se contaminar, e se contamina, e porque se contamina, dorme. E a Bíblia diz que a volta do Senhor vai ser como o agir de um ladrão. E eu estou te contando tudo isso, porque a volta do Senhor vai resumir num piscar de olhos. 1, 2, 3, pisca. 7 milésimo de segundo. Voltou. Quer rever? Pisca outra vez. Apóstolo, mas não dá para... Não dá. Piscou. E quando piscar, todas as nações o verão. Você falou que você chamou a gente para uma festa, você está colocando medo na gente. Não é medo. É porque sabe o que está cravado na cabeça das pessoas? Apóstolo, eu tenho 50 anos. Desde quando eu tinha 2 aninhos, eu escuto falar: Jesus está voltando, ele não voltou até hoje. Pois é, irmãos. É igualzinho a hora do culto. A gente deixa para fazer as coisas quando está chegando perto da hora do culto. Se a gente soubesse o dia que ele voltaria, você acha que você estaria aqui para comer fruta? Você estava lá na beira da lagoa, irmão. Aleluia. Oh, espetinho, mango assando. Um dia, algumas horinhas antes dele voltar, me perdoa, mestre, eu me ajeito. Não haveria busca, não haveria renúncia. Quantos querem se casar com ele? Para se casar com ele, tem que se divorciar do mundo.
para se casar com Ele, tem que renunciar ao mundo. Não tem. Não existe um pé no mundo e um pé em Cristo, porque você agradaria um Senhor ou outro Senhor. Dois senhores não dá para agradar. Vamos orar hoje com alegria, dizendo: Senhor, vem tabernacular em nós. Vamos pedir? Vamos cantar hoje, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vamos ou não vamos? Então fiquemos em pé. Vou fazer um teatro aqui, fica aqui, Giane. Olha para mim. Eu estou te convidando para essa festa. Vai haver um dia, um exemplo, que a Giane é a noiva, eu sou o Cristo. Eu vou receber a minha noiva e eu vou dizer para ela: vinde, bendita, e entre no encontro com seu Senhor. Ele tirará a coroa e colocará sobre mim, sobre você. Onde é que você quer estar? Você quer estar num encontrinho de domingo? Ou você quer estar numa vida de dependência só dele? Se você não orou hoje, ou melhor, até hoje, dizendo para ele: Senhor, seja o Senhor da minha vida, faça isso hoje. Se você ainda não o recebeu, receba-o hoje. Se você está, não sei se batiza, não batiza, decida hoje, não vá embora sem pegar a apostila do batismo, não deixe para amanhã, faça isso agora, não tem mais tempo. Não sei se você sabe, mas um vulcão está entrando em erupção, e se ele entrar em erupção, toda a costa brasileira do Nordeste desaparece, porque o tsunami que vai alcançar vai devastar o Nordeste. Os vulcões estão totalmente fora do controle. Existe um número específico de vulcões que durante toda a história ficou em erupção. Isso daí triplicou já. A natureza está dizendo assim: Ele vem, andando e saltando sobre os montes. Então hoje, quando a gente começar a cantar essa canção, que você cante dizendo: eu quero me casar contigo, Jesus. Vem tabernacular em nós, em nome de Jesus. Põe a mão sobre o seu peito, oremos, Pai.